Bom dia, tudo bem? Você que está nos acompanhando, já terceiro sábado que nós estamos com um estudo um pouco diferente. Antes da tradicional mensagem que nós temos, nós vamos começar agora o nosso código aberto. Sempre lembro a vocês, nós temos um guia de estudos, estudamos durante um trimestre todo, algumas lições da Bíblia. Nesse trimestre, o título é A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Estamos estudando vários personagens da Bíblia e como que Deus estabeleceu alianças com eles. Que tipos de alianças Deus estabeleceu. Hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Jaqueline também é membro aqui dessa igreja e tem algumas funções aqui na igreja também. Assim como os outros convidados que vieram têm funções. Quais são as suas funções, aquelas que você está designada, né? Porque se vai contar tudo que faz, a gente ia ficar assim a manhã inteira. Sim, eu auxilio no louvor e eu estou à frente do Ministério da Mulher. Louvor e Ministério da Mulher. Isso. Mas eu fiquei sabendo, as redes sociais me contaram, Sim, que a Jaqueline desenvolve um outro projeto muito legal. Conta um pouquinho dele para nós. Sim. Os meus pais são membros da Igreja Adventista do bairro Jardim Universitário. Nós moramos lá, somos vizinhos. E os irmãos de lá, eles se associaram a uma pessoa que já tinha, por princípio, por iniciativa própria, fazer marmitas para doar para pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua, em especial as pessoas que moram nas ruas. Isso antes da pandemia, já vinha esse projeto, antes da pandemia. Então, antes da pandemia, eles já faziam esporadicamente, né, um auxílio a ela, e quando veio o decreto pedindo para que as igrejas não estivessem mais abertas, não pudessem mais atender, eles pararam com uma iniciativa muito importante que acontece lá, e que agora vai ser retomada. Aos domingos, eles abriam as portas da igreja, os banheiros, na verdade, da igreja, para que os moradores de rua pudessem tomar um banho, trocar de roupa, recebiam roupas limpas, recebiam um alimento físico e espiritual. Então, eles faziam uma oração, partilhavam cânticos e também, né, o alimento. E agora, então, eles estão fazendo marmitas para que possam entregar uma janta. O princípio é: se a pessoa não conseguir um alimento durante o dia, pelo menos que ele possa ter um alimento durante a noite para poder se manter no outro dia até o horário da janta. Quantas pessoas, mais ou menos? O projeto ele intenciona 50 marmitas, mas às vezes a minha mãe vai colocando a marmita e não vai controlando, dá 48, às vezes 45. Quando chega nos 50 a gente fica bem feliz. Lembrando que a minha mãe ela faz sempre ela ficou com a segunda-feira. Outros dias da semana tem outras pessoas que são responsáveis pela marmita. Que bacana. Se quiser ajudar também. Sim, eles precisam de doações, porque tem um custo, né? São pessoas que são aposentados, são pessoas que no momento não... muitos deles estão com os seus salários reduzidos também pela questão do trabalho, sim, mas que, juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pedindo um pouco na vizinhança, eles conseguem manter. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então, quem quiser ajudar... Podia colocar aí até agora que está assistindo a nossa programação, pode colocar ali, eu gostaria de ajudar. Sim. Depois a gente mantém um contato ali. Mantemos. Vamos combinar assim? Isso, pode ser. Legal. Então, se você quiser ajudar esse projeto, manda uma mensagem aí no nosso Facebook, isso, agora que está passando o culto, depois a gente vai entrar em contato contigo. E no meu Facebook tem as fotos que eu falo que eu faço parte da embalagem e da mídia, do marketing, né? Então, como nós temos doadores que começaram a doar por terem visto uma primeira postagem no meu Facebook, então eu sempre dou essa devolutiva porque eu acho que é uma forma também de mostrar para eles que o projeto não está parado. Muito bom. Tem até decoração em cima da marmita. Sim, o meu filho gosta de fazer uns recadinhos, eu também auxilio, então sempre vai com um recadinho também do coração. Legal. Como é importante, né? É uma coisa que não começou agora. Não. E agora ela se intensificou também em razão de tudo que a gente está vivendo. Isso. Antes era uma vez por semana e agora eles estão fornecendo todas as noites. Todas as noites. Se você tiver no coração e a vontade de ajudar, então já sabe como fazer. Isso. Muito bem. Nesta semana, especificamente, o nosso guia nos trouxe uma visão sobre um personagem da Bíblia que a gente só lembra dele quando pensa na arca, no dilúvio, enfim. Depois de uma chuva também, depois de uma né? chuva, quando vê o arco-íris, quando vê o arco-íris, lembra. Isso, a gente fica lembrando dele. Mas
Noé, né? Nós estamos falando de Noé. Noé. Todo mundo já viu, já percebeu que era Noé. Noé, então, foi, digamos, escolhido por Deus para salvar a família dele e para, em princípio, salvar todo mundo que quisesse. Sim. Agora, tudo começou, a chuva veio, o dilúvio veio em razão do pecado. Exato. Começou lá com Adão e Eva, e foi assim de uma hora para outra? Então, o que eu acho bem interessante, quando a gente para pensar na história de Noé e no desafio que ele, né, abraçou, porque, a princípio, foi uma aliança feita, mas ele precisou assumir esse desafio, né? Ele tinha parte dele, da família, para poder cumprir, então, os requisitos. Mas, assim, hoje nós estamos vendo, né, assombrosamente, a violência aumentando, né? Mães omissas com seus próprios filhos, como nós estamos vendo agora na mídia, né, o caso Sim. do menino de 4 aninhos, o Henry, mas também teve Bernardo, teve a Isabela Nardoni, né? Isso a gente vendo uma faceta, né? Mas a gente percebe assim a corrupção, a gente percebe a maldade, e a Bíblia fala que a maldade dos homens no tempo de Noé aumentava gradativamente. Então, não era assim, eu cometi um erro, cometi uma falha hoje, nossa, pensei, refleti, não fiz de novo. Não, era algo que era intensificado, né? Hoje algo acontecia, amanhã ela repetia, e depois aumentava, e outras coisas aconteciam. Então, o mal aumentava entre os homens continuamente. Até separei aqui os versos, Gênesis 6, versinhos 5 e 11. No 5 diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Aí vem o 11, ainda do capítulo 6, e diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa violência que veio crescendo, né? Se a gente vai ver os capítulos anteriores de Gênesis, desde o 3 até... Do 3, quando tem lá que a mulher é enganada, né? Mas o homem já não é mais enganado. O homem acredita naquilo que a mulher falou. E depois começa, né? A mulher joga a culpa, o homem joga a culpa na mulher e, consequentemente, em Deus. E a mulher joga na serpente. E aí os outros capítulos só vêm numa descendente, né, de maldade. Caim desobedece e se distancia de Deus na questão da oferta. Depois ele mata o irmão. Depois Lameque tem 2 esposas, quando era para ser só uma. E assim vai caindo e só se aprofundando cada vez mais na maldade, né? Exato. Literalmente na maldade. E chegou um ponto que Deus já não tinha mais o que fazer. Deus, ele, né, em algumas traduções, eles trazem que Deus se arrependeu, né? E aí, o que é esse se arrependeu? Eu acredito assim, que, vendo a condução da humanidade do pecado, o coração de Deus ficou tão triste que ele disse: não, eu preciso dar um basta nisso. Mas como dar um basta? Sem acabar com a principal obra da criação. Ele precisava dar continuidade na humanidade, mas um basta naquela situação caótica que estava... Não que fosse dar um basta no pecado naquele momento, mas nessa intensidade do pecado que estava acontecendo. Exatamente. Então, houve essa aliança, né? Aliança com Noé. Com Noé. E durante a semana, assim, estudando, eu li várias questões, além, né, do nosso guia aqui, do nosso estudo. Eu achei interessante algo que eu encontrei que trazia as características de Noé. Ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. E onde eu estava lendo o texto, eu achei bem interessante que ele falava assim: Noé, homem justo, fiel, devoto e falível. Ele não era diferente dos homens. Ele era um ser humano. Exatamente. Assim, hoje a gente conhece ele como... Eu até escrevi isso na minha lição. O Noé. O Noé. Mas naquele tempo ele era Noé. Era um homem como qualquer um. A diferença, de repente, do homem como qualquer um, era esse relacionamento que ele tinha. Porque assim, veio aprendendo, é o que acontece, você falou da maldade, que hoje a gente vê se multiplicar, e mães e pais que praticamente abandonam os filhos, não assim, o abandono não é só largar, né? Não, negligências, né? Isso, a negligência. Então Noé também aprendeu tudo isso, né? Com os pais ele aprendeu a ser um homem íntegro, justo, honesto. E é interessante, depois aqui já na nossa parte de segunda-feira fala então dessa graça, e na terça-feira quando fala
basicamente da aliança, eu fiquei pensando assim, Noé tinha família, outras pessoas, além dos filhos, né? Então Noé pregou por tanto tempo, advertiu por tanto tempo, e essas pessoas também ficaram para trás. Mas olha como Noé conseguiu conduzir bem a família dele, porque quem que entrou na arca com Noé? A família de Noé tinha o exemplo de Noé. Exatamente. Né? Então, Noé conduzia a sua vida de forma que os mais próximos enxergavam Deus na vida de Noé. E hoje nós temos, né, a Bíblia que nos reporta as histórias, as orientações, mas naquela época era pela oralidade. Né? Sim. Então, o ensinamento ele ocorria pela oralidade. Então, o pai contava para os seus filhos, que contava para os seus filhos, que contava para os seus filhos. Então, Noé, eu acredito que quando Deus trouxe esse desafio para Noé, para que essa aliança fosse consolidada, Noé ele precisou assumir, né, como patriarca, ele precisou assumir esse compromisso e trazer os seus filhos também, Sim. a sua família junto. E o convite era estendido aos demais. Sim, era todo mundo. Os vizinhos, os amigos, né, as pessoas da sociedade, elas também eram convidadas. Porque a história conta que, eu lembro que eu era pequenininha, tinha uns disquinhos, né? Dá para falar hoje em dia dos disquinhos, porque a vintage é chique, né? Não que eu seja velha. Mas tinha uns disquinhos e a gente ouvia as histórias, e eu gostava muito da história de Noé. Porque assim, aconteciam diálogos, então eu lembro, assim, pequenininha, escutando, que as pessoas passavam e chamavam ele de louco. Desce daí, seu maluco. Isso. O que você vai fazer com essa tábua? Né? Como assim, chuva? O que é chuva? Eles não sabiam o que era chuva. Exatamente. Como que você vai dizer para a pessoa que ela precisa se prevenir de algo que não existe? Nunca viu. Ela nunca viu, até aquele momento não existia. Né? Então, ele fez essa aliança com Deus. E a aliança é algo que a gente precisa reforçar. Ela só vai acontecer se as duas partes estiverem de acordo e cumprirem com as suas funções. Exatamente. Não existe aliança onde apenas um cumpre e o outro não cumpre. Nesse caso aqui, você começa a pensar que Deus deu todas as condições para Noé, né? Porque a madeira, afinal, Deus fez a madeira, o piche que ele usou, todas as condições para construir, Deus tinha dado. Deu inteligência para ele. Deu, inclusive, o projeto. O projeto completinho, mas precisava da participação dele. Por isso que é uma aliança. Precisa das duas partes. Quem sabe a parte de Noé poderia parecer a mais fácil, porque estava tudo ali, né? Mas a gente sabe como é difícil você tentar convencer alguém de alguma coisa, né? Imagina ficar 120 anos tentando e você vendo que as pessoas não querem. Devia ser difícil também para ele. Para ele devia ser muito difícil. Por isso que a companhia que ele tinha de Deus fazia com que ele se animasse. Eu imagino assim, hoje em dia, né, quando a gente recebe uma crítica, quando as pessoas às vezes não acreditam naquilo que você está fazendo, ou entram em descrédito por alguma questão, aquilo te leva tão para baixo, né, te derruba de uma forma tão forte. E ele sofria bullying todos os dias, digamos assim. Né? Ele era ofendido pessoalmente, ele era ofendido pela sua fé, ele era ofendido pelo que Deus tinha pedido para que ele fizesse, e mesmo assim, todos os dias ele levantava, disposto a fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Não fosse ele um homem justo, íntegro, e que andasse com Deus, provavelmente não teríamos essa história dessa maneira, né? Porque poderia ser contado de outra forma. Deus... E a história da humanidade também não seria a mesma. Exato. Se então, hoje nós nos assombramos com a violência, com todas essas questões, imagine se Deus não tivesse feito uma pausa naquele momento. Isso. Aliança é, então, antes de tudo, um relacionamento. Um relacionamento. Se não tivesse relacionamento, não vai para frente. Mas Deus depois faz uma outra aliança e coloca um sinal, né? Que sinal que é esse? A gente consegue ver ele por aí até hoje? Sim, é para nós também, né? Então, depois da convivência ali, eu imagino os dias, né, agradáveis dentro daquela arca, né? Com os animais se alimentando, né? Com todo aquele... Não dá para pensar que não tinha cheiro. Com todo aquele, né, balançar, o cheiro, enfim. Ali também foi muito desafiador. Sim. Né? E Deus, ele disse que... quando, né, prometeu que eles estariam a salvo, e eles confiavam. Como? Eles não imaginavam.
mas Deus conduziu. Então, quando eles puderam sair da arca, eles louvaram a Deus. Primeira coisa. Né? E ali Deus falou para eles que o arco-íris seria a aliança, a lembrança dessa aliança que Deus tinha feito com eles. Então o arco-íris serve para lembrar dessa parte, de tudo que passaram, e serve para nós hoje, pra né? nós. Para pensarmos do jeito que era, como as coisas se tornaram depois da queda, como elas vieram caindo, chegamos então ao dilúvio para exterminar o mal. E o arco-íris serve para isso. Sim. Né? Quando olhamos para aquilo, não é assim, que lindas essas cores, é para a gente refletir em tudo o que aconteceu. Depois disso, saem da arca, Deus coloca o arco-íris, ficou somente Noé e sua família. E eles precisaram, então, reconstruir aquela terra, né? Porque a água tinha simplesmente acabado com tudo, né? As plantas precisaram renascer, os animais precisaram ter o que comer, então eles começaram a reconstrução da humanidade ali. Deus deixou um remanescente naquela época, logo após o dilúvio, quando levou já, né, Noé e sua família para dentro da arca, e Deus tem um remanescente hoje também. Remanescente é você que está aí nos vendo. Deus quer continuar essa aliança, porque Ele disse também para Noé que a aliança seria para todas as gerações. Todas. Então, Deus está hoje ainda nos chamando para fazermos parte dessa aliança com Ele. Que Deus possa abençoar você que está aí. Nos vemos no próximo sábado. Obrigado, Jaque. Obrigada pela oportunidade.